Olá, alunos! Eu sou Gesiel Oliveira e essa é a nossa 12ª aula de Excel com VBA. Nessa aula, nós veremos sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis são nomes dados a locais da memória. Quando estamos em execução, uma variável pode ser criada e ela deixará de existir ao pararmos a execução ou ao fecharmos a nossa janela. Ok? Vamos para a prática que a gente vai entender melhor. Primeiro, vamos executar aqui o nosso programa. Deu F5. Vamos aqui cadastrar mais um produto. Clicando em novo, colocaremos o nome do produto, que vai ser tricoline. Tricoline é um tipo de tecido, certo? Tricoline. Valor R$50. Grupo dos tecidos, nós só temos esse grupo. E vamos aí dar um OK. Pronto. Foi inserido lá no meu banco de dados, certo? Agora prestem atenção numa coisa. A data foi como dia 2/10. Hoje é dia 10/2. A data foi de forma errada. Por quê? Porque o Visual Basic entende a data como primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Formato DD, YYYY. Certo, gente? Então entendemos uma coisa. Para que a gente possa estar lançando a nossa data de forma correta, a gente precisa criar uma variável de data. Vamos cadastrar mais um produto. Vamos cadastrar agora o Suplex. Suplex. Vamos dizer que ele é R$19,50. Selecionar o grupo dos tecidos e dar um OK. Pronto, apareceu ali no nosso banco de dados. Vamos fechar, entrar no banco de dados e analisar. Vejam o seguinte, pessoal. Um erro aqui. Número armazenado como texto. Por que isso aconteceu? Porque o Excel ele entende o número de uma forma, usando a vírgula para as casas decimais. E o Visual Basic ele usa o ponto para as casas decimais. Para isso, precisaremos criar uma variável chamada single, que quer dizer sozinho. E a de data, a gente vai criar uma variável de data chamada date. Ok? Vamos lá para a prática, a gente vai ver como funciona. Então, vou estar clicando no botão OK. E vamos ver. A nossa caixa de texto, que corresponde ao valor, é a caixa de texto 4. E aqui corresponde à data, é a 3. Certo? Então a gente vai trabalhar elas. Como eu faço para criar uma variável? Assim, din data as date. Ou seja, eu vou usar esse nome, data, o que está preto aqui, não está azul, é a minha variável. Então eu vou usar essa palavra, a palavra data, como date, que quer dizer data. Mas eu poderia colocar qualquer coisa, como meu nome, ou hora, ou segundo, caneta, qualquer nome eu poderia dar e usar como data, certo? Vamos aqui criar mais uma variável. Din valor as single. Din valor as single. Estou dizendo que eu vou usar valor como sozinho, que é o que quer dizer esta variável.
beleza? Agora, eu ditei as variáveis. Agora eu preciso dizer quem são elas. Então, eu vou dizer que data, né, a variável que eu criei para ser data, é igual a minha textbox 3. E valor é igual a minha textbox 4, que corresponde ao valor. Então, eu ditei as variáveis e diz que cada uma delas é igual a um dos meus objetos. Ok? Vamos analisar. Agora nós temos a textbox 3 como data e a textbox 4 como valor. Então, eu já não preciso mais digitar textbox 3. Em vez de eu digitar textbox 3, eu vou digitar data. Por quê? Quem é data? Data é textbox 3. Só que estou usando data como data, certo? Por eu ter criado a variável. Textbox 4 vai ser igual a valor. Eu já criei a variável, valor. Porque estou usando valor como single. E valor é igual a minha textbox 4. Ok? Vamos fazer um teste. Vamos agora gravar um novo. Vamos cadastrar o modal. O valor do modal R$ 23,45. Grupo dos tecidos. Observe a minha data, dia 10/2/2011. Vamos dar um OK. Vejamos aí, 10/2/2011 e não mais 2/10. E vejam aí já o cifrão ali, ó, o cifrão com a vírgula e o 45, certo? 45 centavos, a gente vai estar entrando no banco de dados e veja que eu não tenho mais o meu erro, porque a partir do momento que eu crio essa variável single, ele passa a entender que a vírgula é o meu separador de decimal e não mais o ponto. E no momento que eu uso como data, ele entende que o dia vem primeiro, o mês depois e depois o ano. Ok, pessoal? Então, a gente aprendeu aí dois tipos de variáveis, certo? Agora, você imagina você ter que fazer vários cálculos, né, para obter um valor, certo? Então, a gente vai precisar das variáveis, sempre das variáveis, ok? Como eu disse a vocês, todas as fórmulas do Excel a gente pode estar utilizando aqui no Visual Basic, como a PROC-V, a soma-se, a soma, o subtotal. Então, sem problemas, a gente vai poder estar usando aqui no Visual Basic e aplicando na nossa linguagem de programação. O grande problema é que quando você for usar os objetos, ele não vai aceitar. Se você dizer que o valor procurado, eu vou criar aqui uma PROC-V e digo que o valor procurado é a minha textbox 1, ele não vai entender. Então, eu tenho que criar uma variável como single e dizer que essa variável é igual a minha textbox 1. Então, eu vou lá e digo, né, PROC-V, valor procurado, o valor, a variável que eu criei, que é igual a minha caixa de texto 1. Aí eu vou dizer que a minha tabela é planilha 2, range, que quer dizer células, do A1 ao J5000, ou eu posso selecionar todo o banco de dados. Digo a coluna e a taxa de igualdade, a gente vai sempre colocar 0, que é a taxa de igualdade perfeita, assim como no Excel. Mas se eu disser que o meu valor procurado é igual a textbox 1, o Visual Basic não vai compreender. Então, vou ter que estar criando uma variável, ok? Aqui no botão novo, eu disse que textbox 1 é igual a application, certo? Ponto max, ou seja, o maior número do meu banco de dados na planilha 2, na coluna 1,
mais um, ok? Agora, digamos que eu tivesse que aplicar isso para várias caixas de texto ou para várias labels, eu podia dizer que A é igual a isso aí, ok, pessoal? Que A é igual a essa fórmula aí e podia estar aplicando A várias caixas de texto, a várias labels, ou seja, isso facilita bastante o nosso trabalho. E vai ter momentos na programação que você vai ter que se organizar com as variáveis, porque senão você não vai conseguir, né, ter objetos suficientes para adequar a sua variável, ok? Outra coisa, pessoal, a gente criou aí uma variável de data, uma variável de número. Nós temos variáveis para texto, certo? Que é string, que quer dizer conjunto de letras, certo, pessoal? Então, para a gente estar criando aí essas variáveis, no decorrer do nosso curso, a gente vai precisar de mais variáveis, a gente vai estar criando, eu vou estar explicando melhor para você. Acompanhe aqui comigo. Em ferramentas, referências. O Visual Basic pega tudo que tem instalado no seu computador e faz referência a ele. Ou seja, aqui eu tenho o Adobe Photoshop, eu tenho conexão com Acrobat, PDF, vocês podem estar vendo aqui Adobe Photoshop CS4. Como eu tenho ele instalado no meu computador, então eu posso estar utilizando ele aqui no meu VBA. E até criar uma planilha com conexões, né, que trabalhem com tratamento de imagem. Isso você vai fazer através da criação de uma variável. Aí você vai dizer din din o nome da sua variável, as, que quer dizer como, aí você digita lá Adobe Photoshop. Né? Então vamos fazer aqui uma conexão. Vamos aqui para a última página. Com o Windows Media Player. Vejam aí, ó. Selecionei, vou dar um OK. Pronto, fez a conexão. Então eu vou dizer que din música as Media Player. Vejam aí, ó. Eu já fiz uma conexão com o Windows Media Player. Então já posso estar tocando uma música a partir aí do Visual Basic. Quando eu clicar no botão 1, no comando de botão 1, eu vou estar abrindo aí uma música no Windows Media Player. Tudo a gente vai utilizar aí as variáveis. Então você escolhe uma variável e diz como você quer usar, como texto, como data, como Windows Media Player, como Adobe Photoshop. Então as variáveis estão sempre constantes, porque elas nos ligam às bibliotecas, né, que é tudo que tem instalado no seu computador. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa 12ª aula de Excel com VBA. Eu sou Gisele Oliveira e até a próxima.